Meu nome é James Cabral, sou criador do canal De Propósito e quero te agradecer por tu estar aqui assistindo esse vídeo. Então já aperta o botãozinho aí, dá um like, clica aí no gostei, dá um apoio pro canal aqui, estamos recém começando, então já curte, compartilha, te inscreve, manda pros teus contatos aí e de antemão já deixa o meu obrigado para ti, beleza? Pessoal, seguinte, a ideia de hoje é a gente falar sobre um assunto que um amigo meu até, nós estávamos conversando alguns dias atrás, e ele disse assim, pô, James, investir é um negócio complicado, né? E aí eu disse, não, cara, não, eu acho que é até bem simples. E ele disse, tá louco, investir é complexo. E eu disse, cara, tá aí. Esse aí é um bom tema para a gente poder conversar, e eu quero trazer esse assunto. Então hoje, te aconchega aí, porque nós vamos falar sobre simplicidade versus complexidade nos investimentos. Então, bora lá? Vamos lá. Esse meu amigo pediu para mim não divulgar o nome dele, tá? Mas quero te dizer o seguinte, ó. Tá aqui, eu tô fazendo o vídeo, então bora lá. Pessoal, simplicidade versus complexidade. Eu não vou puxar lá nos anos 1920, eu vou acelerar um pouquinho o tempo. E o que acontece? Antigamente, não num passado tão distante, mas antigamente, para a gente ter alguma informação, existia uma burocracia, uma dificuldade. Vou dar um exemplo. Hoje eu estou com 39 anos e quando eu estudava lá no meu primeiro, segundo grau, para a gente fazer um trabalho, né, a gente tinha que ir lá na biblioteca, agendar, ou seja, botar o nomezinho numa lista e aí ir lá ver o dia e o horário para ir lá e pegar um livro, para daí a gente poder estudar e aí fazer o trabalho. Então, era muito mais dificultoso. Hoje em dia, com o celular na mão, tu faz uma pesquisa e brum, chove informação. Então, quando a gente fala de investimento, que é algo que, digamos aí, desde 2018, 19 para cá, tomou uma proporção muito grande nas mídias sociais, quando a gente fala de investimento, o que acontece com isso? Tu dá ali um ok Google, tu, né, dá uma pesquisadinha, chove um zilhão de informação. E aí começa o primeiro problema. Antigamente, tu tinha uma limitação, uma dificuldade, uma barreira para a informação. Ou seja, essa barreira hoje, com o avanço da tecnologia, praticamente não existe mais. E aí a gente tem o primeiro fator que torna complexo investir, que não é a falta de informação, mas sim o excesso de informação. Então hoje o grande problema, e esse foi um dos pontos ao qual eu conversei com o meu amigo e aí a gente conversou lá e eu disse, cara, hoje na verdade o problema não é a falta de informação, mas sim o excesso de informação. Por que isso? O excesso de informação hoje, ele vem fora de ordem, então a gente conseguir justamente colocar o processo racional, o processo de entendimento, de compreensão, ele fica fora de ordem. E essa falta de ordem faz com que tu ache que é tudo muito complexo, muito dificultoso. Então existe hoje, pela questão da tecnologia, existe o avanço tecnológico que trouxe a praticidade. Então isso, querendo ou não, acaba sendo mais simples. Só que as pessoas confundem, e aí está o segundo ponto que eu levantei para esse meu amigo, é que as pessoas confundem simplicidade com facilidade. Ou seja, tu buscar informação hoje é simples, mas será que a compreensão é fácil? E aí é que entra a questão. Então as pessoas confundem simplicidade com facilidade. Essa é a segunda questão. Complexidade, pessoal, se dá justamente porque tu tem muita informação fora de ordem e o que acontece com isso? Dá muito trabalho para que tu comece a... Até porque nem talvez na questão da quantidade de trabalho, mas a falta de tempo mesmo, né? Porque hoje em dia todo mundo vive correndo, é uma correria absurda. Então a gente conseguir destinar um certo tempo para poder botar esse excesso de informação em ordem demanda um certo tempo que na maioria das vezes a gente não tem. E aí eu conversando com esse meu amigo, eu disse, cara, vamos fazer um exercício? E aí ele disse assim, não, mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. Tu viu o que aconteceu com as americanas, né? Que agora tá na internet, tá direto as americanas, o case das americanas. A ação era lá 15, 20 reais e veio para centavos. Agora tá, subiu um pouco. Mas eu disse, sim, eu vi. Ele disse, bah,
Ele disse, cara, olha como é complexo. Tu pega e dá uma olhada na internet, tem gente que diz que é para comprar, tem gente que diz que é para vender. Eles estão falando da mesma coisa que Americanas. Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de preço de ativo, mercado, o mercado é feito de pessoas, ou seja, cada um tem um entendimento, uma compreensão sobre um case. E o case de Americanas tem, obviamente, analistas que vão dizer compra, assim como tem analistas que vão dizer vende. Então vamos entender um pouquinho melhor, que daí nesse ponto eu falei pro meu amigo assim, eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício? Aí, até, eu vou te dar de sugestão, pega aí e faz esse exercício agora. Tu vai precisar de uma folha de caderno, uma folha em branco, uma folha 4, um caderninho pequeno, que seja, e uma caneta, nada mais. Tu vai ver o quanto isso vai fazer a diferença para ti. Então, bora lá. Se tu quer hoje distinguir essa diferença de simplicidade e complexidade, até deixa eu fazer um parêntese aqui. Antes de falar sobre essa atividade, né, essa forma lúdica de compreensão, eu quero trazer um exemplo que eu dei para esse meu amigo, que foi o seguinte, eu disse, cara, tu conhece um gestor chamado Henrique Breda? E ele disse, nunca ouvi falar, não sei quem é. Eu disse, dá uma estudada, é um gestor, ele gera um fundo chamado Alaska, ele pegou um case de Magazine Luiza quando era centavos, vendeu quando estava lá em cima, é um cara que entende muito de mercado e tal. Bom, e ele disse, mas o que tem esse cara? Eu disse, cara, o que acontece com esse cara é o seguinte, esse cara, ele não fica só lá sentado lendo relatórios, lendo DRE, ou lendo balanço de empresas. Ele põe a mão na massa. E ele disse, como assim a mão na massa, cara? Não tô te entendendo. E aí agora vamos para a atividade que tu vai conseguir me entender. Tu vai fazer o seguinte, eu falei para ele, tu vai pegar e vai fazer um ponto no meio da folha, uma marcaçãozinha ali. Aí ele disse, tá, beleza, foi lá e fez uma marcaçãozinha. Aí eu disse, a partir de agora, tu vai começar a andar em formato de espiral, tu vai começar a fazer um formato de espiral e tu vai aumentando a circunferência. Porém, conforme tu te lembrar de algum nicho de negócio, alguma área, alguma empresa, tu para e faz uma bolinha. Aí ele diz, mas pra que isso? Eu digo, cara, só faz o que eu tô te dizendo. E aqui vale um adendo, tá, pessoal? Esse meu amigo, ele é representante comercial. O que acontece? Ele viaja o Brasil inteiro. Então, eu disse pra ele, faz isso e associa com a tua experiência, com o teu dia a dia. Ele disse, tá, beleza. Botou o pontinho no meio e começou. Ele nem chegou a fazer uma volta, ele fez uma marcaçãozinha. Continuou fazendo, não chegou a terminar bem a segunda volta, ele fez uma segunda marcação. E ele deu mais uma volta e lá a terceira marcação. E ele foi continuar e disse, não, tá bom, chega. Aí disse, ué, tá, o que eu tenho que fazer agora? Eu disse, tu saiu, logo no começo tu fez uma marcaçãozinha. O que tu marcou aqui? O que te veio à mente? Ele disse, cara, me veio à mente a Azul. Aí eu disse, uma empresa de transporte do setor aéreo é listado na bolsa. Aí eles, isso aí, cara, eu me lembrei dessa empresa. Eu disse, pô, show, legal. Aí eu esperei, tá, agora me diz uma coisa. E essa segunda marcação aí, o que é? Aí eu disse, cara, CVC. Aí eu falei, bacana, legal. E a terceira marcação, o que é? Ele disse, cara, é Carrefour. E eu disse, velho, olha só, olha que bacana isso. A tua primeira marcação foi a Azul. Por que tu lembrou da Azul? Ele disse, não, cara, como eu trabalho como representante comercial e eu viajo o Brasil inteiro, eu me lembrei dessa empresa. Eu disse, então vamos fazer um estudo rápido aqui. Eu falei, claro que não estou entrando no mérito aqui de indicadores, nem fundamentalistas, nem indicadores técnicos, tá, pessoal? É apenas para vocês entenderem a diferenciação, ou seja, tornar algo complexo simples. De que forma? De uma forma racional, sem ser conduzido por um mundo, uma enxurrada de informação. Então, essa é uma grande questão. Não seja tão induzido pelas informações. As informações elas servem lá de vez em quando como certos balizadores, mas a percepção, a tua visão, o teu entendimento sobre o nicho é o que mais importa. Então vamos lá. E eu falei para ele, a primeira empresa foi a Azul. Ele disse, foi a Azul. Eu disse, cara, vamos pegar um exemplo. Como é que estava a Azul em 2019, 2018, 2017? Aí ele disse, cara, eu viajava direto, avião sempre cheio, era loucura. Eu disse, como é que foi a Azul na função da pandemia, 2020, 2021? Aí disse, teve um período ali que foi bem difícil e tal, né? Reduziu-se muitos voos e tinha que estar com as vacinas, aquelas coisas todas, e era bem limitado. O custo subiu e tal. Eu disse, beleza. Tu notou uma diferença antes da pandemia e durante a pandemia? Eu disse, muita diferença.
Eu disse, tu concorda comigo que, obviamente, durante a pandemia o ativo vai fazer o quê? Vai cair, o preço ativo vai cair. Menos fluxo, menos movimento, menos demanda. Obviamente, isso impacta diretamente no custo. E o avião não é porque ele não está voando que ele não tem custo. Ele tem custo de manutenção e uma série de outros custos operacionais. Obviamente, influencia em caixa. É como a nossa vida, o dia a dia. Tu tem custos da tua vida que, se tu não tiver da onde manter esses custos, obviamente, se tu tiver uma reserva, essa reserva vai se depreciando. E o que acontece com isso? Obviamente, o teu poder aquisitivo tende a diminuir. Com as empresas é praticamente a mesma coisa. Bom, e aí eu falei pra ele, 2020 como é que foi? Aí ele, foi caótico e tal. E agora 2022, 2023 como é que tá? Aí ele disse, não, cara, 2022 já tava praticamente tudo normal, até me espantei, os aviões sempre cheios, sempre lotados, tal. Eu disse, legal. Como é que foi, aí eu falei pra ele, e qual foi a tua segunda empresa? Ele disse, minha segunda empresa foi a CVC. Aí eu disse, mas por que tu lembrou de CVC? Aí ele disse, não, cara, é porque eu há muito tempo eu queria viajar, fazer um cruzeiro, e eu conversei com a minha esposa e a gente decidiu fazer um cruzeiro só que para 2024. E eu fui atrás de uma agência da CVC e o que eu conversando com o rapaz que me atendeu lá, o que ele me disse? Que, na verdade, a demanda por cruzeiros explodiu, subiu muito. E que, apesar da janela, né, do período de abertura para reserva de cruzeiro ser em abril deste ano, eles já estão fazendo reservas. Veja bem, nós estamos em fevereiro, né, de 2023. Eles, assim, eles já estão abrindo a janela para fazer as reservas para janeiro e fevereiro do ano que vem, de 2024. Então, tu enxerga uma demanda muito grande por cruzeiros da agência CVC. E daí disse, e eu me lembrei disso. Eu disse, legal. Ele disse, não, até porque para viajar para fora, né, o dólar tá alto e assim, esse assado, então me veio CVC na cabeça. Eu disse, legal, bacana. E a terceira empresa qual foi? Eu disse, Carrefour. Eu disse, mas por que tu lembra de Carrefour? Aí eu disse, não, James, eu lembrei de Carrefour porque é onde eu faço minhas compras do mês, cara. E todo lugar que eu vou tem Carrefour. Aí eu disse, legal. Agora, deixa eu fazer um link com o que tu me perguntou sobre a Americanas. Eu disse pra ele, obviamente, tu viaja pra lá e pra cá, tem loja da Americanas. Ele disse, não, tem a loja da Americanas. Eu disse, tá. Como é que tu vê o movimento de Americanas? Tu vai na loja? Aí ele disse, James, eu geralmente até olhava e só via ali gente no caixa ali comprando um chocolate que outro, não tinha um movimento, né? Eu disse, tá, então tu nota que são empresas grandes, né? Um espaço físico geralmente bem abrangente, e tu nota que olhando, tu via que não tinha um fluxo tão grande, certo? Aí eu disse, não, realmente, eu digo diferente de um Carrefour, que a gente está falando de comida, de alimento, que constantemente vai ter. O arroz, por exemplo, eu falei para ele que antes a gente pagava ali, sei lá, R$8 num pacote de 5 quilos, foi para 15, para 20, e mesmo assim as pessoas foram comprar, tiveram que comprar. Ou seja, existe uma necessidade e isso força as pessoas a ter que se fazer presente. Eu falei, beleza. Aí eu disse, assim como outros nichos de negócio, não estou dizendo que CVC é maravilha, Carrefour é maravilha, não estou fazendo aqui nenhum tipo de indicação, recomendação ou sugestão de compra ou venda de ativos. Até porque eu não sou analista, tá? Então, apenas a ideia é tentar mostrar para vocês, por meio de um exemplo, que algo que parece difícil, complexo de se entender, olhando analistas, olhando relatórios, olhando casas de research, pesquisando no Google mesmo, às vezes te deixa ser induzido por essas informações. E aí é que está uma grande questão. Muito mais vale você ter a tua própria percepção sobre aquilo que tu conhece, que tu usa constantemente, do que te deixar levar por informações. E aí, trazendo o Henrique Breda para a pauta, o que acontece é assim, eu disse para ele, o Henrique Breda, que é esse gestor do Fundo Alaska, ele numa live que eu estava assistindo, ele disse assim, obviamente eu tenho que ler relatórios, né, eu estudo, faço uma série de análises, levantamentos quantitativos e qualitativos, mas nada melhor do que eu entrar no meu carro e sair em direção aos shoppings, às lojas, aos mercados, às áreas de construção. Ele disse assim, nada melhor do que a minha própria percepção. Então, aqui fica, pessoal, justamente o divisor de águas, né? Quando a gente fala de simplicidade e complexidade, não te deixa levar pelas notícias da internet ou mídia convencional de TV aberta ou coisas do tipo. Te baseia pela tua própria percepção daquilo que tu está vendo.
Vou dar um exemplo, aqui na minha região, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está tendo uma demanda muito grande neste momento de um processo de construção. Eu tenho 3 amigos que trabalham diretamente, um é gestor da parte operacional de obras, de uma grande construtora que é listada na Bolsa de Valores, e os outros 2 trabalham em corretoras, são corretores de imóveis. E eles disseram, James, não está entendendo. É absurdo o que a gente está vendendo, é surreal. Mesmo com a taxa de juros em 13,75, o que a gente está vendendo é surreal. Ou seja, se tu for olhar um relatório, muitas vezes, não condiz com a realidade do momento. Então, a tua própria percepção, muitas vezes, é muito mais válida do que qualquer pesquisa no Google, análise de casas de research, ou analistas, ou economistas, ou tudo mais. Beleza? Então, falando sobre simplicidade e complexidade, esse é o primeiro vídeo aí que a gente está falando. A gente está abordando essa questão, falando um pouquinho sobre investimento, obviamente de uma forma muito simplista, muito simplória, mas é justamente para tornar mais tangível, mais tácito essa questão de investir. Não ter o medo de achar é muito complexo, é muita sopa de letrinha, eu tenho que saber tudo isso primeiro. Não, começa pela tua própria percepção. Beleza, pessoal? No mais é isso. Quero agradecer aí a tua presença. Te inscreve, curte e compartilha. Valeu, um abraço e até mais.